O cantor de rap e fisiculturista Léo Stronda acaba de anunciar a sua conversão ao evangelho. Segundo o próprio Léo Stronda, agora não faz mais sentido andar e nem se comportar como ele fazia antes. Nesse vídeo, você vai ver o próprio Léo Stronda dizendo o que aconteceu para ele aceitar Jesus e deixar toda a sua vida antiga para trás, inclusive a sua banda de rap. Léo Stronda é um influenciador digital muito famoso e você vai ouvir ele falar agora. Eu passei por umas crises existenciais com meus 25, 26 anos, e agora próximo dos 30 também eu passei umas outras crises existenciais. E eu já vinha querendo mudar um pouco o segmento, nosso segmento, né, do Morrison. No entanto, que a gente fez o álbum acústico praiana, que ficou muito maneiro, ficou mais essa onda, essa cara nova que eu acabei adquirindo com o tempo. Depois a gente fez o álbum 4 Estações, onde vem bem mais maduro, fala sobre amor, sobre relacionamento. Mas ainda era o Léo antigo, ainda tinha o Léo antigo. Eu tive uma mudança muito drástica no meu modo de ver, no meu modo de ver as coisas, quando eu tive uma revelação espiritual sobre o que é realmente, o que vale a pena e como realmente as coisas funcionam. Existe uma verdade absoluta por trás de todos os conceitos e religiões. Não estou aqui para falar de religião nem nada, mas quando eu tive um encontro real com Jesus, com Deus, após o meu acidente da explosão de gás, que vocês devem ter ficado cientes, aquilo me mexeu muito comigo. E eu vou até expor uma coisa um pouco mais pessoal sobre a minha vida nesse acontecimento. Foi que no dia da explosão eu queimei quase 40% do corpo, né? Queimadura muito grave. E na hora que queimou, eu via o meu rosto derretendo assim, né? Pingando assim, a pele do braço, do rosto pingava no chão igual vela assim. E aquilo foi me dando um desespero absurdo, assim, foi algo muito, muito ruim. E no hospital, o médico ainda no início, o médico não podia garantir 100% nada, ele tinha que vir conforme o tratamento fosse acontecendo. E na minha mente eu ia ficar com aquela aparência de queimado, né? Todo engrovinhado, com a pele toda derretida, assim. E na minha cabeça, eu não podia me ver no espelho, nem lá no hospital, então na minha cabeça eu ia ficar daquele jeito. E tudo ali começou a não fazer mais sentido pra mim. A vida não começou a fazer mais sentido pra mim. Eu fiquei muito revoltado. Eu fiquei muito bravo com Deus, sabe? Eu ficava me perguntando por que aquilo aconteceu comigo, por que eu merecia. E eu sempre me colocava num patamar de, pô, eu sempre fui um cara bom, eu sempre fui um cara certo, tudo não merecia o castigo disso, eu achava que era Deus castigando. E eu fiquei muito revoltado com Deus, muito revoltado, ao ponto de xingar Deus e desejar a minha morte. Eu desejava tanto a minha morte no hospital, que eu orava para Deus pedindo para ele me levar. E meu coração é um pouco maior que o normal, e eu ficava tentando enganar a enfermeira para ela me dar mais morfina, porque eu percebia que meu coração pipocava quando eu tomava uma dose alta de morfina. E numa noite, eu tentei realmente tirar minha vida no hospital, mesmo sendo cristão a minha vida inteira, tá? Eu ainda, naquele momento, eu duvidei de tudo ali. E eu tentei tirar minha vida daquela noite. Eu não queria mais viver, tá ligado? Tipo, eu ficava imaginando como é que seria a minha vida se eu tivesse ficado deformado. E não fazia sentido. Eu acho que pra qualquer um, né, cara, que sofresse uma queimadura desse nível, já seria algo catastrófico, né? Seria assim, algo que você até entende da pessoa ficar tão depressivo ao ponto de não querer ter mais a vida. E pra mim, que trabalha com a imagem, com o corpo, assim, pra mim era tipo, cara, acabou minha vida, não tenho mais o que fazer, né? E tudo que aconteceu posterior a isso foi um grande milagre na minha vida, porque primeiro um amigo meu, quando eu informei pra ele que eu tava queimado, ele falou, Léo, o Zeca, ele trabalha como manager de empresas, e ele falou, Léo, eu acabei de fechar um projeto para um grupo de médicos especialistas em queimadura do Brasil que estão trazendo uma nova fórmula para queimados lá da Europa. Eu já falei com eles e eles vão cuidar de você. Então, tipo assim, no mesmo dia que eu falei com o cara tinha fechado essa parada e já me colocou em contato. E eu usei a maior tecnologia possível como um cobaia aqui no Brasil para resolver meus problemas. Depois fiquei no hospital top com um médico especialista em queimadura, o Dr. Thiago Bom, que foi um anjo na minha vida com certeza. E naquela noite que eu desejei minha morte, eu tentei tirar minha vida, no dia seguinte eu fui pro debridamento. Debridamento é a raspagem que a gente faz na pele, né? Eu fui pro debridamento, desci pra sala de cirurgia, fiz a raspagem, voltei pro quarto.
Quando volta do debridamento das páginas, você fica muito como se tivesse queimado de novo, né? Porque raspa a sua pele com a bucha. E aí o médico entrou e falou, Léo, eu vou mais tarde, quando você estiver melhor, menos grog, eu vou te dar uma notícia. E aí minha mente já ficou viajando em várias coisas, né, ruins. E aí ele voltou mais tarde, ele começou a desenrolar a minha mão do curativo, né? E ele falou, cara, não vou estender muito, mas você sabe que a sua mão era a pior parte, né? Porque o botijão explodiu aqui nessa minha mão, então eu perdi a tampa dessa mão toda aqui assim, ficou tudo em carne viva, um buraco gigante. E ele falou, você sabe que a gente ia ter que fazer um enxerto. E talvez você ia perder o movimento dessa parte da sua mão. Só que aí ele terminou de desenrolar e falou, se você acredita em Deus, pode agradecer porque a medicina não explica o que aconteceu, que a pior parte do seu corpo, que era sua mão, já tá curada, já tava assim. Então aquilo foi muito forte pra mim, sabe, assim. Aquela notícia, assim, me deu uma esperança e eu senti a presença de Deus, assim, tipo, cuidando de mim ainda, sabe. E aí, a partir daquele dia eu comecei a mudar um pouco a minha forma de ver as coisas. E conforme os dias foram passando, ele tem me trazendo mais notícias boas, gente, que eu não ia ficar engroviado, que deu tudo certo com o experimento dessa nova tecnologia e que minha pele estava uma resposta muito boa, muito positiva. E lá pro fim da minha interação, ele falou, cara, eu acho que você vai ficar assim, 99% perfeito, assim, não vai mudar nada. E como vocês podem ver, minha pele tá 99% perfeita. Tem uma textura um pouquinho diferente só da parte queimada do que da parte normal, mas ficou muito bom. E quando eu saí do hospital, eu comecei a me perguntar dessas coisas assim sobre o que realmente vale a pena, né? Aquele tempo recluso, internado, começou a me deixar muito mais introspectivo, muito mais reflexivo e, por incrível que pareça, muito mais perto de Deus, muito mais perto do Espírito, né, da presença. E aí eu comecei a ter uma sede, uma fome de estudar, de saber o porquê que essas coisas acontecem, de tirar de sanar essas dúvidas que eu tinha sobre o mundo espiritual, sobre Deus, ou por que Deus tinha deixado aquilo acontecer, ou se não foi Deus. Queria começar a entender esse mundo espiritual de uma maneira mais clara. E aí eu já tinha entrado, na verdade, antes da explosão, eu já tinha entrado num curso de maturidade espiritual da minha igreja, mais um curso, né? Já fiz alguns cursos de teologia, só que esse aqui novo que eu fiz, que é da maturidade espiritual, foi assim, algo que foi muito maneiro. E quando eu saí do hospital, eu fui nas aulas do curso e eu fui com a pele toda estranha, né? Porque por mais que eu tenha tido alta, a minha pele ainda era muito nova, minha pele era totalmente vermelha, assim, a pele crua, né? Assim, rosa. E eu usava uma malha de proteção para não enrugar e para manter protegido. E eu ia com o rosto todo meio zoado, muito magro, né? Que eu peguei lá 20 quilos. E algumas pessoas ainda falavam assim, pô, Léo, vai pra casa, cara, se cuida. Não precisa vir agora, depois você faz o curso e tal. E eu falava, cara, desculpa, mas o que Deus fez comigo a minha vida inteira e o que Ele fez agora, no momento que eu mais precisei, eu não quero perder nem mais um minuto longe dessa presença. Eu quero entender como funciona. E agora, de verdade, não me importa a minha aparência, se eu tô feio, se eu tô estragado, se eu tô acabado, mano. Eu vou vir pra esse curso, eu tô com sede de Deus, sabe? Eu tô com fome de Jesus Cristo, eu quero saber o que é isso. E aí, teve uma aula sobre redenção que parece que como se tivessem escamas nos meus olhos, eu enxerguei a vida de uma maneira, as histórias e a vida de uma maneira assim, muito diferente do que eu já tinha visto na minha vida. A gente costuma dizer na igreja que eu tive uma revelação, né, espiritual sobre tudo. E aí todas aquelas peças que me confundiam, me davam dúvidas, começaram a se encaixar, sabe? Eu falei, cara, isso é por isso é por causa disso e pá. E eu comecei a sentir uma presença de Deus muito incrível. E aí logo depois eu fui para um retiro espiritual da igreja, um pacto, onde eu fiquei uma semana, uns 4 dias, 3 dias, sem celular, só estudando e entendendo o mundo espiritual e o que Deus queria de mim. E aí foi uma experiência incrível. Eu não posso contar o que aconteceu lá dentro, não é uma regra, mas foi algo assim que realmente
impactou e mudou a minha vida da água pro vinho, literalmente. Desde aquele dia, eu ouvi uma voz me falando que eu precisava mudar e que eu precisava ser radical. E o meu entendimento pessoal também mudou nessa questão. Porque eu já não me via mais sendo o mesmo cara de antes, sabe? Eu realmente me via ali, eu recebi o Espírito Santo de Deus naquele momento lá do retiro, e eu me via como uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu precisava abandonar o velho homem. E eu comecei a mudar o meu estilo de vida, mudar meus hábitos e tentar seguir a Bíblia o máximo que eu posso. E aí eu me afastei de muitas pessoas, de amizades. Eu já não era um cara de bebida, nem de droga, mas parei de beber, nem sou de brincadeira. Lógico, na Bíblia não diz que você não pode beber, né? Ela encara como um pecado o alcoolismo, a bebedeira, a embriaguez. Mas eu cortei isso da minha vida. E até o meu relacionamento que eu tinha na época, a gente decidiu terminar, né, com a minha ex-namorada. Justamente por isso, porque a gente começou a entender que a gente precisava ter uma maturidade espiritual com Deus, que ainda não estava, a gente não estava preparado para ter o nosso relacionamento ainda. O nosso relacionamento em Cristo, com santidade. E foi, te coloco o olho na nossa terra. E a partir dali eu decidi ter uma mudança radical na minha vida, onde eu queria mudar e seguir os passos e o propósito que Deus queria de mim. E eu comecei a ouvir isso, comecei a entender. A minha visão espiritual ganhou uma proporção absurda. Então muita coisa já não fazia mais sentido, sabe? Não via mais graça em muita coisa. E uma vez, logo depois disso, eu sonhei, eu ouvi uma voz me pedindo para eu abandonar esse velho homem e que meu primeiro passo seria não fazer mais parte do Morda Stronda. Agora a pergunta que eu faço é: você acredita na real e verdadeira conversão de Léo Stronda? O mais importante aqui é a sua opinião. Deixe ela nos comentários logo aí abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar e eu estou esperando você aqui no próximo vídeo.